E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí tudo que o craque Silas falou após o empate vergonhoso do São Paulo em pleno Morumbi perante o Sport. E quando eu falo vergonhoso, não é nem pelo resultado, e sim pelo desempenho e pela escalação pífia do nosso querido técnico Luiz Zubeldia. Eu já quero que você comente aí, quem pra você deve ser o substituto de Zubeldia? Dorival ou Crespo? Deixa aí nos comentários. Antes de mais nada, também já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vamos estar assistindo o vídeo, no final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, a minha análise e a gente vai falar muito desse empate vergonhoso do São Paulo em pleno Morumbi. Inscreve-se, deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. As jogadas, né, que um outro jogador não consegue. Então passa a ser um time previsível. Pega a bola, toca de lado, pega a bola, toca de outro. Domina a bola aqui, vão tocar para os zagueiros, porque o time do Sport forçou muito a equipe do São Paulo, em determinados momentos, entregava a bola para os três zagueiros não sabiam o que fazia, porque o que eles tinham que fazer, né, vamos dizer assim, porque eles, com a bola no pé, se fica limitado. O zagueiro já tem uma limitação técnica. Aí você olha para frente, todo mundo marcado ou todo mundo dentro de uma marcação já estabelecida pelo Sport. Fica muito difícil. Então você tem que ter esse cara para driblar, você tem que ter o cara para criar, para ter esse passe, né, entre as linhas, ou arriscar um lançamento, ou um passe um pouco mais ousado para você poder encontrar o atacante. E o time de São Paulo não tem. Aí o Caleri é brigador, ele briga, ele incomoda, ele corre o tempo todo, mas se a bola não chega, nem esse trabalho ele consegue fazer. Então o time do São Paulo tem essa dificuldade. Quando não tem o Lucas, não tem a velocidade, porque o Lucas é o cara que dá velocidade no time, e quando não tem o Oscar, não tem o cara que pensa o jogo. Aí é um trabalho do Zubeldia de entender as necessidades e saber também. Peraí, ele já não é mais garoto no futebol brasileiro, já está aqui desde o ano passado. Esporte, vamos analisar. Eu analiso o Esporte. O que o Esporte vai jogar contra o São Paulo dentro do Morumbi? O que ele vai fazer? Ele vai sair para bater de frente com o São Paulo? De igual para igual? Não vai. Ele vai ficar fechadinho ali esperando para jogar no contra-ataque. Foi o que ele fez. Então, eu vou entrar com 3 zagueiros. O time do Esporte fica lá atrás, você tem 7 jogadores a mais. Você tem 6 jogadores, né, para atacar contra 10, contra 8, contra 9. Mais ainda a importância de se fazer aquele gol, né? Sim. Tá então, com 3 zagueiros. É uma situação que o Zubeldia vai ter que entender. Esses 3 zagueiros, eles funcionaram contra quais adversários? É que São Paulo vinha sofrendo muitos gols no Campeonato Paulista e ele queria encontrar a maneira de fazer os 4 da frente jogarem junto. Com linha de 4 e o quarteto, o time ficou exposto demais. Aí ele tirou o Luciano. Falou, não, então eu vou fazer a linha de 4 e vou tirar um dos 4 da frente. E vou colocar um zagueirão ali. Aí o time sentiu, ele falou, então eu vou colocar 3 zagueiros e o quarteto. Só que aí recuou o Oscar. E aí o time respondeu bem. Mas hoje não tinha os dois, cara. Então, mas contra quem? E hoje não tinha os dois. Então, assim, por isso que eu falo que o Campeonato Brasileiro, para mim, é um dos campeonatos mais difíceis que tem no mundo. Porque você enfrenta dificuldades, assim, uma atrás da outra, times diferentes. Ah, não, o Sport vem, fecha, faz uma boa marcação, o time do São Paulo não consegue jogar. Quando você tem a ausência dos seus principais jogadores, você não consegue muitas vezes criar situações para superar o adversário. Então, assim, é um campeonato bem difícil. E o Zubeldia precisa entender isso. Olha, não tem o Lucas, não tem o Oscar, qual sistema de jogo eu vou jogar? Qual o adversário que vem jogando, talvez, entendimento do adversário contra o São Paulo no Morumbi? O Sport vai jogar de igual para igual? Não vai. Quais outros times que irão jogar de igual para igual contra o São Paulo? Internacional, Flamengo, talvez o Palmeiras. Nem o Palmeiras joga, porque o Palmeiras tem uma característica defensiva. Então, se o Zubeldia não entender isso, ele vai sair vaiado, como foi hoje. Primeiro tempo, segundo tempo, e vai ter problemas. Para isso, o nosso Edu Afonso também já chega aqui ao vivo no nosso Sport Center, Edu, trazendo então todo esse panorama da noite no Morumbis, da reclamação da torcida, do jogo e, claro, também a atualização do Igor, por favor, o lateral do Sport que recebeu atendimento médico. Edu. Tudo bem, Mari? Como é que você está? Muito boa noite a você, boa noite aos comentaristas. Estava acompanhando atentamente todos os comentários e vou trazer assim mais ou menos o que eu presenciei aqui, porque o jogo, embora tenha começado às 18h30, para o torcedor do São Paulo, ele já ficou tenso quando a escalação foi divulgada. Com 3 zagueiros e 3 jogadores de marcação no meio de campo, e com Caleri e Luciano totalmente isolados na frente.
E já percebi, a hora que saiu a escalação, estava ali embaixo das cabines de TV, conversando com alguns torcedores, um murmurinho de que eles não entendiam por que o time, que durante a semana havia expectativa que o Ferreirinha fosse o substituto do Lucas, que o Lucas Ferreira tivesse uma chance, que o Matheus Alves, com a ausência do Oscar, pudesse jogar no meio de campo e que até o André Silva, que foi o artilheiro do São Paulo no Paulistão e que só entrou já no finalzinho, nos 15 minutos finais, por que essas não foram as escolhas e sim um time com os 3 zagueiros, os 3 marcadores de meio de campo, por mais que o Marco Antônio tivesse jogado numa linha mais ofensiva, ele correu o campo todo e não pegou na bola. E aí as críticas foram crescendo com a bola rolando, porque o São Paulo perde um pênalti muito rapidamente, se perde um pouco no jogo, embora o Sport não tenha atacado muito, e o time não consegue criar mais nada nos 45 minutos. E além disso, os 2 laterais que ele escolheu, o Igor Vinícius não fez uma boa partida, embora tenha dado no segundo tempo um ótimo cruzamento pro Caleri, o Cédric que vinha melhor, e o Wendel não agradou, tanto que voltou o Enzo Dias, que perdeu a posição no intervalo. Então, dito tudo isso para vocês, o ambiente começou antes da bola rolar tenso, prosseguiu tenso durante o primeiro tempo e vieram as vaias, e terminou muito tenso, com muitas vaias em cima do técnico Luiz Ubeldia. Ele está até terminando a coletiva dele, daqui a pouco a gente vai resgatar. E eu perguntei agora há pouco para o Rafael, que está terminando também aqui de falar na zona mista do Morumbi, sobre exatamente esse esquema, com 3 zagueiros e 3 volantes para jogar contra o Sport, que viria fechado, era a imaginação de todos aqueles que estavam presentes, os quase 38 mil torcedores que estavam presentes aqui no Morumbi. Vamos acompanhar o que disse o Rafael, goleiro do São Paulo. Rafael, é claro que o resultado não agradou e por isso as vaias, mas eu senti ali assistindo o jogo no meio da torcida que no primeiro tempo o que não agradou foi a formação tática do São Paulo. Esperava-se um São Paulo mais ousado, já com 3 zagueiros, 3 volantes, o meio ficou vazio, a bola quase não chegou no ataque. Você que está ali atrás tem uma visão de jogo também bem ampla, você acha que talvez as vaias tenham vindo muito pelo como foi montado o time? Assim, o time praticamente tirando o pênalti, quase não atacou nos primeiros 45 minutos. Opa, desculpa. Eu acho que foi mais pelo o clima que vai ficando, porque nós tivemos um pênalti, nós tivemos algumas boas jogadas no início, e aí depois, com o decorrer da partida, o tempo passando, e aí 11 jogadores deles atrás da bola. Então, assim, e eles preparando para o contra-ataque. Então a gente tinha que ter uma certa segurança realmente nesse controle de bola, rodar de um lado para o outro, ter paciência para encontrar os espaços. Então, e aí isso vai fazendo com que o tempo se passe e vai criando aquele clima de ansiedade para que a gente possa ganhar o jogo, de sair na frente ali. Então, isso é natural, até nós dentro de campo às vezes ficamos ansiosos em querer acelerar e acabamos errando um pouco mais por querer acelerar mais do que devia. Então, assim, isso é natural, faz parte, a gente entende isso, mas mérito também da equipe do Sport, que se defendeu muito bem, é uma equipe muito boa e que veio com a proposta de se defender. Eu acho que nós tivemos mais de 70% de controle do jogo, então tivemos as melhores chances, então ter a cabeça tranquila, que eu tenho certeza que os resultados virão. O São Paulo chega... Bem, muito bem, tá então, Rafael, um trechinho essa resposta dele. Quero trazer um panorama para vocês comentarem. Bem, o Zubeldia está pressionado, não é de agora, mas esperava-se que com esses, foram 19 dias entre um jogo e outro, ele teve 4 folgas, 15 dias de treinamento, esperava-se que o time jogasse mais. Ele agora há pouco falou na coletiva muito sobre a ausência do Oscar, que foi na quarta-feira que ele soube que o Oscar não jogaria, e já sabia que o Lucas Moura não jogaria hoje e nem vai jogar contra o Tajeres. E deixou claro também que o Oscar tem poucas chances de jogar contra o Tajeres. Então são esses jogadores que aqui estavam no banco e que entraram, e os que começaram é que vão tentar uma vitória contra o Tajeres quarta-feira em Córdoba, jogo muito complicado para o São Paulo. Ano passado, com o Zubeldia, o time venceu aqui, mas lá com o Carpini, num jogo atípico, muita gente se machucou no primeiro tempo, perdeu. Então a gente não deve ter muita esperança do Oscar, pelo que disse o técnico agora há pouco. Situação de mercado. O Zubeldia vai cair de hoje para amanhã? Não creio, não é a tendência. Mas existem 2 fatores importantes que fazem com que essa pressão aumente. O Dorival está no mercado, é o último que conquistou um grande título como técnico de São Paulo. E o Crespo, que conquistou o primeiro título depois de 10 anos sem ganhar nada, aquele Paulistão contra o Palmeiras, deu uma entrevista essa semana na Argentina antes do Jogo do Brasil, dizendo que o sonho da vida dele é voltar ao São Paulo. E a torcida tem um carinho gigante pelo Crespo, porque ele não teve presença de público nos meses que ficou aqui. Ele nunca jogou uma partida com gente no estádio, devido à pandemia.
Então, esses são dois problemas para o Zubeldia administrar, além da falta de futebol. Um último problema, o Luciano, ao ser substituído, teve ali um repente no banco de reservas, bateu no banco, chutou copo d'água, não gostou de ter saído o Luciano, jogador que é importante, é uma liderança do grupo, e com a ausência de Lucas e Oscar, é um jogador em que a torcida deposita muita confiança. Por fim, do lado do Sport, comemoradaço esse ponto conquistado. O time tem uma decisão de Pernambucano com vantagem contra o Retrô e depois pega o Palmeiras. Só que a preocupação é o Igor Cariús. Ele já soltou um vídeo na internet, ele passou aqui pela gente, está super bem. Foi uma bolada nos acréscimos, uma bola que rebateu na perna de jogadores, explodiu na cabeça dele, mas ele não volta, Mari, para Recife com o time hoje. Ele permanecerá em São Paulo, será encaminhado a um hospital, vai fazer todo tipo de exame de imagem necessário e assim, se der tudo certo, a gente torce para que dê. Amanhã ele pega um voo e se integra na segunda-feira novamente ao elenco pernambucano, Mari. E ótima notícia, Edu, para fechar, então, é a sua participação. Mas antes, o Zé tem uma pergunta também pro Edu, Zé. Edu, boa noite, Edu, tudo bem? Prazer estar falando com você. Não, era só para você, se você tem um esclarecimento melhor aí em relação ao Oscar, né? Se ele trouxe uma lesão das semifinais do Paulista ou se ele sentiu alguma coisa durante o treinamento. Porque se ele sentiu alguma coisa durante o treinamento, alguma coisa não está correta. Né? Porque assim, se você força muito durante os treinamentos e o jogador não pode jogar, é porque você está invertendo determinadas situações, né? Você acha que o treino é o mais importante e o jogo não, sabendo que o Lucas já não iria jogar. Né? Então, é só para entender o que aconteceu, porque é um processo de administração de elenco e de treinamentos também, né? Zé, tudo bem com você? Um abraço. O Oscar esteve nos nossos estúdios na quinta-feira da semana passada, gravou o Bola da Vez, eu participei, e ele estava super bem, treinando normal. Pelo que o Zubeldia passou na entrevista, no pouco que eu acompanhei antes de vir para cá, para a Zona Mista, ele teve um incômodo na quarta-feira durante o treinamento. O São Paulo treinou quinta e sexta, ainda treinou mais 2 dias. E na sexta, a assessoria divulgou que o Oscar, devido a esse incômodo sofrido na quarta, não poderia jogar. Agora, ele tem dúvidas para ele contra o Tajeres. Significa que esse incômodo pode ser um pouquinho maior do que só o incômodo. Agora, se ele conseguir jogar na Argentina ou viajar com a delegação, provavelmente o jogo de hoje foi uma espécie de poupar o Oscar para que esse incômodo não virasse uma lesão e o tirasse por mais tempo do gramado. Por enquanto, as informações são essas. Lesão no treino e na quarta-feira, e por isso hoje ele não veio para o jogo com esse incômodo. Edu, obrigada, viu, por esclarecer, então, também todas essas questões do lado do São Paulo. Qualquer coisa é só chamar, tá? Agradeço, Edu. E já viro pra você, Zupac. Pra mim? Com números do Zubeldia. Então, a gente tem uma tela pra gente acompanhar, porque eu tava acompanhando aqui a palavra do Edu, de repente, olha, o Zubeldia pode cair de hoje pra amanhã, eu até... Opa, calma aí, não tava esperando exatamente isso. 64 jogos, 29 vitórias, 19 empates, 16 derrotas, 55% de aproveitamento, a média de mais de um gol marcado por jogo e menos de um gol sofrido. Foi vaiado. No intervalo, no fim do jogo, e agora o Edu falando sobre os motivos também que aumentam essa pressão em cima dos Zubeldia. Ó, tem as vaias. E é isso, Paco. Assim, quando a gente olha para a avaliação do trabalho do Zubeldia, existe um olhar sobre o todo e um olhar mais do recorte mais atual. Quando a gente olha para o todo, é um trabalho super honesto que ele faz no São Paulo, assim, em termos das pretensões, né? Quais foram os campeonatos mais importantes que o Zubeldia trabalhou no São Paulo? O Libertadores e o Campeonato Brasileiro. São Paulo fez o Campeonato Brasileiro digno, poderia ter ido melhor, foi digno e fez uma Libertadores honestíssima. Quase tira o Botafogo. Quase tira o Botafogo, e se isso acontece, São Paulo poderia perfeitamente caminhar para o título. Isso poderia acontecer. Então, assim, a gente olha para o todo, é um trabalho honesto. Quando a gente olha para a atual temporada, não é que ele é desonesto, não é isso. Mas o time não evoluiu, o time não deu um passo à frente. Recebeu o Oscar, que é um jogador de hierarquia, que tinha muita expectativa em cima dele, o quarteto, como é que vai funcionar, como é que não vai, e o time patinou mais do que evoluiu. Hoje, especificamente, as escolhas eu acho que contribuíram. Eu ia sacanear o
Pode ser. Mas não vai ser a primeira vez nem a última. Não, eu queria dizer. Então o problema foi o Oscar, é isso? O problema não foi o Oscar, mas com o Oscar, São Paulo não melhorou. Esse é o ponto. Ele não achou a forma de fazer esse time melhorar. E hoje, sem os dois jogadores, ele manteve o esquema, o que aparentemente foi uma escolha equivocada, e nós falamos, o Edu trouxe o olhar da torcida, dá a percepção de que o time depende muito das individualidades, tanto do Lucas quanto do Oscar. Então, é um momento de questionamento. Eu nem falo em troca de técnico, até porque não é meu papel, e eu também não vejo o trabalho como, tá acabando, vai acabar. Mas ele sofre questionamento, porque a temporada ela não traz evolução, e os pontos que o Edu nos traz, ele conhece o ambiente do São Paulo como poucas pessoas no Brasil, fazem sentido. E, para mim, assim, na minha percepção, especialmente o Dorival Júnior, né? Ter o Dorival Júnior no mercado automaticamente vira uma sombra muito grande para qualquer técnico do São Paulo que não esteja bem. E no caso do Zubeldia, a torcida que já o idolatrou, já amou o técnico argentino, torce um pouco o nariz porque o time vem patinando na atual temporada. Até porque quando o Dorival é demitido da seleção, o presidente Casares manda, coloca uma mensagem lá agradecendo, parabéns, dos ciclos e tal. Então... Para você, Silas, avaliação do trabalho do Zubeldia e essas vaias na primeira rodada do Brasileiro? Se a gente pensar com a cabeça do torcedor São Paulino, chegou o Enzo Dias, chegou o Wendel, Oscar, esse quarteto fantástico. O Caleri, tudo bem que estava lesionado, o Caleri volta, mas o André Silva termina muito bem, né? Até a reclamação dele ter demorado para colocar o André Silva nesse jogo. Agora, quando a gente olha pela cabeça do treinador, você não tem o Lucas, você não tem o Oscar e você tem o Tajeres pela frente. Então, é primeiro jogo de campeonato. E do ano passado para cá, o São Paulo contratou pouco, mas contratou titulares e perdeu muitas opções de banco, né? O elenco diminuiu, é um elenco mais curto, né? Mas é por isso que eu coloquei aquela situação do Oscar, Silas. Assim, eu entendo, por mais que para mim seja difícil de entender, porque, assim, eu acho que o jogador de futebol, ele é pago e ele é feito... ele tem que treinar a semana inteira, ele é pago para jogar e tal. Tem uma questão de prevenção absurda hoje no futebol. O São Paulo não é diferente dos outros clubes. Você tem um departamento de fisioterapia, de... fisiologia. Você tem, não um profissional, mas você tem 3, 4 profissionais por departamento para justamente você tomar um cuidado a mais, ter um carinho a mais com o seu jogador. Em 3 meses, vamos dizer assim, você tem 15 dias, né? O São Paulo ficou 15, 20 dias depois que saiu do Campeonato Paulista, você tem 20 dias. Peraí, você tem processos de avaliação, você tem 3 tipos hoje de processos para ver se o jogador está cansado. Você tem o lactato, você tem a panca, você tem a temperatura, você tem uma série de medições para você entender qual é o real estado do jogador. Você não pode perder um jogador ou colocar um jogador em risco como o Oscar. Ele está sentindo um incômodo, mas em treinamentos. O que você está fazendo nos treinamentos para você... qual é o teu controle de carga, qual é o teu controle em relação à parte física do jogador para você perder um jogador tão importante como o Oscar, sabendo que você já não teria o Lucas. Entendeu? Então, assim, por isso que eu questionei, porque um jogador como o Oscar, neste momento, é importantíssimo para o São Paulo, porque ele é o único capaz de fazer esse tipo de situação. Criar determinadas situações para ajudar o entorno, né, dele, do São Paulo, e ajudar o próprio Zubeldia. Aí você desgasta esse jogador no treinamento até ele sentir um incômodo, e aí você não sabe se ele vai jogar. Então vou poupá-lo para jogar contra o Mirassol, contra o Sport, a primeira partida, porque eu estou pensando no Tajeres. Mas aí, como o Edu nos trouxe, nós não sabemos nem se ele vai jogar contra o Tajeres. Então, peraí, dentro da minha avaliação, não é um incômodo. Para mim é uma lesão. Porque se ele machucou, se na quarta-feira ele sentiu, nós estamos no sábado, e ele não pode jogar é terça ou quarta que o São Paulo joga? Quarta. Na quarta? Igual o Neymar, né? Igual o Neymar. Incômodo ou é lesão? Assim, um incômodo que não passa nunca? É um incômodo ou uma lesão? Porque se é um incômodo... E na cabeça do torcedor são 3 pontos garantidos, né? Porque o Sport já teve muito mais protagonismo, mas vem da Série B agora. Então, assim, é isso que eu questiono, entendeu? Se ele tivesse jogado e sentiu um incômodo pós-jogo, é compreensível, porque você tem uma semana de treinamento, né? Você está um tempo... Você joga, você tem... Meus amigos, eu não sei qual o problema do Zubeldia. Eu disse isso aqui nos 2 vídeos anteriores.
O Zubeldia teve 20 dias para trabalhar e ele só não pode fazer nada errado. Escalar o time de forma errada. O que o Zubeldia faz no primeiro jogo do Brasileiro? Escala o time com 3 zagueiros e 3 volantes de forma pífia. Pífia. Ridículo. Cara, não tem condições de você encarar o esporte com todo o respeito ao esporte. Você não pode encarar o esporte no Morumbi, um jogo que você vai propor o jogo e sabe que o time adversário vai se defender com 3 volantes. E aqui não tenho nada contra o Marcos Antônio, até acho que ele nem fez uma partida tão ruim assim. O Marcos Antônio, ele se movimentava, ele entrava nos espaços, ele pedia a bola. Só que os nossos zagueiros e o nosso querido Luiz Gustavo não conseguiam enfiar a bola nele. Não colocava a bola para ele. E aí, o Matheus Alves, em poucos minutos em campo, o moleque deu arrancada, driblou, achou passe, ainda um pouco nervoso. Mas, cara, imagine o Matheus Alves a partida inteira. Você me coloca o Rian Francisco nos acréscimos dos acréscimos. O Luciano sai revoltadinho e fez o quê? Ah, ele cavou o pênalti. E depois? O que ele fez? A bola não chegava nele e ele não se dava nem ao luxo de recuar para tentar armar o jogo junto com o Marcos Antônio. Ele me tira o Wendel, que pra mim não fez uma má partida. O Wendel é uma das válvulas de escape, porque se a gente for depender da pífia, da horripilante atuação do Igor Vinícius do lado direito, nós estamos, ó. O Wendel era a única válvula de escape pelo lado esquerdo. O Marcos Antônio se matando de correr no meio de campo, mas ninguém achava a bola nele. O Luciano sendo o Luciano, sem fazer absolutamente nada. E o Caleri sendo o Caleri, só tomando pancada e não fazendo muita coisa. A bola não chega, cara. Um time com 3 volantes, eu sou muito mais a favor, não. Eu vou jogar contra o Sport em casa no Morumbi. Eu vou deixar um volante, eu vou jogar com 3 zagueiros. Beleza, eu vou jogar com 3 zagueiros. Eu vou deixar o Luiz Gustavo ali, ou o Alisson, que seja, um volante, e vou colocar 2 meias. Vou colocar o Matheus Alves de meia direita. Vou trazer o Luciano para meia esquerda. E vou colocar lá na frente Caleri mais um. Caleri e Rian, Caleri e André Silva. Povoa o meio de campo e povoa o ataque. Não. Você joga com 3 zagueiros e 3 volantes. Inaceitável a atuação do São Paulo, mas muito pela escalação ridícula do Zubeldia. Ah, o Caleri perdeu o gol de pênalti. O Caleri perdeu o gol de pênalti no minuto 3 do jogo. O São Paulo teve mais de 95 minutos para marcar outro gol e não conseguiu. Com atuações pífias desse time. Porque a escalação é errada. Cara, não tem condição você me colocar o Rian Francisco nos acréscimos dos acréscimos. Isso não existe, cara. Isso não existe. Qual é a lógica de, você vai pegar o Sport em casa, eu vou entrar com 3 zagueiros e 3 volantes. Eu entendo você jogar com 3 zagueiros. Você pode, não tem nada contra 3 zagueiros. Jogar com 3 zagueiros para jogar com 2 alas espetados. O Igor Vinícius é uma piada jogando futebol, ridículo, só toca para trás. O Luiz Gustavo, que é o jogador que mais tem uma saída de bola aí qualificada também, velho, duro. Tem que pegar um WD-40 e bater no joelho do Luiz Gustavo. O Marcos Antônio e o Alisson correndo perdidamente no meio de campo. O Caleri isolado lá na frente, a bola não chega e o Luciano dormindo. E, cara, o que me revolta é o Luciano sair de campo como se ele fosse a porra do craque do time. Como se ele tivesse jogando pra caralho. Pô, a bola na trave do Luciano, é bola no Caleri, tô driblando. Como se ele tivesse destruindo a partida. E tirando o pênalti, o Luciano não fez absolutamente nada. E o cara sai revoltado dentro de campo.
Pra entrada do moleque que jogou o quê? 25 minutos? Em 25 minutos o Matheus Alves jogou muito mais que o Luciano. Isso que me revolta. O Zubeldia vai morrer abraçado com suas convicções errôneas. Ah, você tem um desfalque do Lucas e você tem um desfalque do Oscar. Ok, cara, beleza. Mas você tem como fazer esse time jogar mais. Não tem condições de você entrar com 3 zagueiros e 3 volantes. Coloca a porra do Matheus Alves pra jogar de 10. Coloca 2 atacantes lá, nem que seja o Caleri. Ah, não quero colocar o Rian Francisco, porque o Rian Francisco não tá pronto. Porra, coloca o Caleri, coloca o André Silva lá. O André Silva, a bola tá batendo nele, tá sendo gol. E aí, mais uma vez, o São Paulo. Eu falei pra vocês aqui nos vídeos da semana, quem é meu inscrito sabe. É esse tipo de jogo, que o São Paulo joga mal, mas ganha, porque o Palmeiras vai jogar mal contra não sei quem, mas vai achar um gol do Veiga. O Flamengo vai tomar um amasso do Bahia, mas vai achar um gol de não sei quem. O Botafogo vai jogar mal contra o, sei lá, o Criciúma. O Criciúma não tá, né? Vai jogar mal contra o Novo Horizontino, essa Mirassol, essa porra desse time do Reinaldo aí, vai jogar mal contra o Mirassol, mas vai achar um gol. Esse tipo de jogo que você joga mal e ganha, que define lá na frente você brigar por coisas no Campeonato Brasileiro. Você brigar pelo título, pela Libertadores. Esse tipo de jogo que o São Paulo joga mal e empata dentro de casa, que vai fazer o São Paulo chegar lá na frente, ficar 2, 3 pontos atrás de uma vaga de Libertadores direta, dependendo dos outros. Isso que me revolta, graças a esse técnico idiota, ridículo, um animal, um selvagem que acha que vou enfrentar o Sport no Morumbi, vou entrar com 3 zagueiros e 3 volantes. Deixa a sua opinião, tô revoltado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.